Deus pode enganar? Será que Deus ele incita as pessoas ao engano? Será que podemos fazer esta afirmação tão séria analisando alguns textos da Bíblia? Ou será que esta afirmação em relação às atitudes de Deus, a forma como ele age, são alegações um tanto treslocadas, um tanto extravagantes, digamos até mesmo heréticas? Bem, eu vou estar citando alguns textos e vou deixar os textos falarem por si só. Eu não vou tecer comentários sobre o texto. Eu deixarei os textos, de fato, falarem por si só. Aliás, é o que a teologia bíblica se propõe. A teologia sistemática, não estou dizendo todas, e não estou dizendo em todos os momentos, mas normalmente a teologia sistemática quer acrescentar coisas ao texto ou manipular o texto no sentido de concordar com o seu pressuposto ou com a sua perspectiva teológica. Mas aqui eu vou simplesmente ler os textos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui devido a um debate que ocorreu no Arena Apologética sobre o tema de 1 Samuel capítulo 28, onde eu fiz a afirmação que Deus, sim, segundo alguns textos da Bíblia, pode incitar ou até mesmo enganar algumas pessoas por um propósito eterno. Mas eu vou ler simplesmente os textos. E aí, cada um vai fazer a sua análise e tirar as suas conclusões se o que de fato eu estou falando é verdade ou é mentira. Ok? Vamos aos textos então. Jeremias capítulo 4, versículo 10. Eu estou na versão ACF, ok? Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: então disse eu, quem está dizendo é Jeremias, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Repetindo, então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Ok, vamos para outro texto dos profetas também, Ezequiel, capítulo 14, verso 9. Ezequiel, capítulo 14, verso 9. E diz o seguinte: e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Repetindo o versículo 9, deixando a Bíblia falar por si só. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa que eu, o Senhor, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Ok, vamos para outro texto, que seria em Reis. Primeiro Reis, capítulo 22. Primeiro Reis,
capítulo 22. Só explicando aqui o contexto. Acabe e Josafá estavam empreendendo uma guerra e consultaram os profetas. Todos os profetas disseram que eles seriam bem-sucedidos na guerra, porém um profeta disse que eles não seriam bem-sucedidos, que foi o profeta Micaías. E quando Micaías foi inquirido, foi perguntado sobre por que ele era sempre do contra, ele nos deixa esse texto aqui no versículo 19 do capítulo 22 de 1 Reis. Então vamos ler. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Eu disse, e disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Em outras versões, quem enganará Acabe? E dizia um desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim, ou tu o enganarás e ainda prevalecerás. Faze assim. Interessante que aqui no texto ele pede: você vai induzir, você vai enganar, você vai fazer isso aí com Acabe? Com o quê? Quais serão as suas artimanhas, os seus sortilégios? Qual a ferramenta que você vai utilizar? Aí o Espírito diz claramente: eu vou enganar, eu serei um espírito de mentira no meio desses profetas. Bem, eu não quero fazer uma exegese sobre o texto, até comentei, pelo menos esse versículo aqui. Mas olha só, estão aí os textos. Eles estão falando por si só. Não estou me preocupando com o que pensa a sistemática ou o que pensam outras pessoas em relação à questão se Deus ele engana ou não, se Deus mente ou não. Eu estou colocando os textos. Deus engana, não engana, você decide.